E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UFT do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: o circuito divisor de tensão consiste em uma montagem que permite obter diferenças de potencial variáveis entre zero e o valor máximo da fonte disponível. Para testar essa montagem, tem-se um kit contendo uma fonte de tensão de 6 volts, um LED amarelo e um resistor de resistência 50 ohm e uma resistência de chuveiro. Considere que o LED irá acender com o brilho ideal para a tensão de 2 volts, corrente de 20 mA e que a resistência R do divisor de tensão é muito menor que a resistência R do resistor. Ele quer saber o seguinte: a alternativa que representa a configuração correta do circuito divisor de tensão de forma que o LED acenda com o brilho ideal. Vamos lá, vamos olhar esse sistema. O ideal a fazer aqui é analisar a diferença de potencial através dos pontos de potencial. Eu vou imaginar que o polo positivo, né? Diferença de potencial, gente, é nada mais, nada menos do que a diferença dos valores de potencial entre o potencial do polo positivo menos o potencial do polo negativo. E aí, só para ficar mais fácil, eu vou entender que esse polo positivo ele fornece um potencial de 6 volts e o polo negativo fornece um potencial de 0 volts, de modo que a diferença de potencial é 6. Show de bola? Com isso em mente, a gente vai fazer o seguinte: sempre que não tiver resistência elétrica, o potencial ele vai se manter constante. Então, aqui o potencial é 6 volts, aqui o potencial é 6 volts. Aqui na pontinha é 0 volts ainda, aqui é 0 volts, aqui é 0 volts e aqui é 0 volts. Observa o seguinte, tá? Eu peguei só o exemplo de uma das montagens, tá? Mas a gente vai ter nessa montagem aqui que a parte de baixo vai estar associada a uma diferença de quanto? 6 menos 0, 6. Então, aqui a parte de baixo estaria consumindo 6 volts. O que é interessante saber? Existem algumas divisões aqui de tensão que mostram para a gente que são igualmente espaçadas, né? Pelo menos aparentemente mostra isso. E aí a gente pode lembrar o seguinte: a DDP ela é diretamente proporcional à resistência vezes a corrente, né? Ela é igual a U vezes RI. A corrente passa por aqui, todo esse conjunto vai estar em série, então quanto maior for a resistência, maior vai ser a DDP. E a resistência desse fio ela é calculada pela segunda lei de Ohm. Resistividade, comprimento, dividido pela área. Quanto maior o comprimento, maior a resistência e maior vai ser a DDP. Observa que essas são relações diretamente proporcionais. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto maior for o comprimento, maior vai ser a diferença de potencial. Quanto menor for o comprimento, menor vai ser a diferença de potencial. Como está igualmente espaçado, a gente tem aqui, ó, um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Dividindo 6 volts para 4 espaços, a gente tem 1,5 volt em cada espaço. Ou seja, a diferença de potencial ela vai variando de 1,5 volt em 1,5 volt. Então, eu vou imaginar o seguinte: daqui para cá cai 1,5 volt. Então, o valor do potencial aqui vai ser 4,5 volts. O valor do potencial aqui vai ser 3 volts. O valor do potencial aqui vai ser 1,5 volt. De modo que se você conectar, por exemplo, vamos pegar um outro circuito, tá? Eu vou pegar e fazer a análise desses circuitos para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, tá? Vou pegar 2 circuitos aqui, vou jogar aqui para o lado para a gente poder entender o que eu estou querendo falar para vocês. Você tem aqui 2 arranjos diferentes. Aqui é 6, né? 6. E os valores não vão mudar. Aqui é o tal do 4,5 e aqui é o tal do 3 volts. O raciocínio se repete para a última alternativa também. Se você conectar nessa ligação,
Aqui vai estar sujeito a uma diferença de potencial de 1,5 volt, enquanto que aqui a diferença entre os valores é 6 menos 3 vai ser de 3 volts. E como a associação está em paralelo, a parte de baixo aqui consome 3 volts. Aqui a parte de baixo vai consumir também 1,5 volt. Ou seja, agora o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte: para esse LED ele brilhar de modo ideal, quanto que a parte de baixo precisa consumir? Para isso, a gente vai olhar o seguinte: o LED ele consome 2 volts. Com isso em mente, no mínimo, a parte de baixo precisa consumir 2 volts, e aí você já pode excluir, inclusive, essa opção aqui. Por quê? Porque a diferença de potencial aqui é quanto? 1,5 que a gente viu. E o LED já precisa de 2 volts, ele precisa de no mínimo 2 volts. Então, não pode ser a opção A de forma nenhuma. Mas as outras opções, elas continuam sendo válidas, né? 3 volts para cá. Para cá vai ser 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então, aqui é 4,5 volts. E aqui, como está tudo ligado, vai ser 6 volts. Beleza? Agora que a gente tem isso em mente, a gente precisa calcular qual vai ser a tensão dissipada por esse cara, sabendo que passa por aqui uma corrente de 20 miliamperes. Para passar de miliampere para ampere, a gente vai fazer o quê? Vai dividir por 1000. Então, na verdade, a corrente que passa por aqui vai ser 20 divididos por 1000 amperes. Com isso em mente, a gente consegue calcular a DDP dissipada pelo resistor R, usando U igual a R vezes I. Fazendo a substituição, o valor de R vai ser quanto? O valor de R é 50, gente, ele fala isso na questão. Vezes a corrente, que vai ser quanto? Vai ser 20 divididos por 1000. Posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. A gente vai ter 10, né, que é 5 vezes 2, sobre 10. E isso vai dar 1 volt. Tendo 1 volt, a gente já descobriu que esse cara aqui vai consumir 1 volt. Ele está em série com o LED. Por que em série? Porque a corrente é obrigada a passar pelo resistor R e pelo LED. Então, esse conjunto vai precisar de quantos volts? 3 volts. E qual é a melhor ligação? É a ligação que mostra que essa parte aqui fornece 3 volts, ou seja, o nosso gabarito vai ser justamente a letra B. Eu achei essa questão diferente, não. Eu achei ela muito interessante. Essa é a palavra que eu queria falar, mas não sei porque eu comecei com um di. Né? Eu ia falar diversamente interessante, mas isso não faz o menor sentido. Mas, gente, esse é o gabarito. O gabarito é a letra B, uma análise bem complexa do circuito e muito legal da gente fazer, né? Sai um pouquinho da zona de conforto, de querer calcular o REC. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você dê um like. E se puder, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos, porque me incentiva bastante, beleza? Então, eu desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!